Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo a mais um Tome Nota. Que bom que você está aqui com a gente. Hoje nós vamos aprender sobre a lição número 8, Relacionamento e Revelação. E hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Renata. Irmã Renata, muito conhecida de todos vocês que acompanham o Tome Nota. Ela é uma das nossas apresentadoras e hoje ela está aqui como escritora e nós estamos muito felizes por isso. Paz do Senhor, irmã Renata, seja bem-vinda, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem? Olá, pessoal, paz do Senhor. Olha que honra, que presente que o Senhor nos deu, tá preparando uma lição vinda do coração do Senhor para o meu coração e agora compartilhar com vocês. Eu estou feliz demais da conta. Obrigada. Amém. A irmã Renata, que é lá da nossa igreja do Carmo Rio Verde, Carmo do Rio Verde. Ela é líder de jovens lá, né, irmã? Isso. Estamos aqui em Cabo do Verde, perto de Ceres, Uruana. As pessoas devem conhecer mais. Amém. Glórias a Deus. Bom, então vamos já começar. É uma lição que eu recomendo muito a leitura. Eu gostei muito, porque fala de um tema. Na verdade, toda a revista ela está muito incrível, né? São temas assim muito contemporâneos, muito atuais. E a lição 8 é de igual importância e está muito massa. Aqui a gente fala, a irmã abordou sobre aquela questão de Paulo. É um dos versículos assim que as pessoas mais comentam sobre a questão de relacionamento, onde Paulo fala isso e levantam assim ideias a favor, ideias com um tipo de raciocínio e outras com outro tipo de raciocínio. E que muitas das vezes não é o que Paulo quis falar, não é o que Paulo quis fazer. E você traz aqui muito bem, à luz das Escrituras, o que Paulo quis falar através de 1 Coríntios, capítulo 7. E eu já quero falar aqui, porque no primeiro tema, você tem um tema aqui, cristãos casados, né? Quais os conselhos que Paulo traz aos cristãos casados? Isso. Eu tinha como muito polêmico também esse capítulo 7 de 1 Coríntios, e eu era bastante resistente, porque eu não queria acreditar que Paulo poderia ser contra algo tão maravilhoso que é a instituição casamento, né, a família. E então Paulo, ele trouxe vários conselhos a respeito disso, e quando eu fui ler, eu tive que entender primeiramente que não era só uma leitura corrida, que eu tinha que entender o que Paulo estava vivenciando, o que Paulo queria dizer com aquilo. Então, Paulo já ele traz um primeiro momento informando que ele estava respondendo perguntas que tinham sido feitas para ele do pessoal de Coríntios. E lá tinha pessoas casadas, solteiras, tinha pessoas cristãs e não cristãs. E Paulo, ele era instrutor de todas essas pessoas, né? Então, Paulo, primeiramente, ele já traz ali no capítulo 7 de 1 Coríntios, 3 conselhos importantíssimos para os casados. Ele traz primeiro que apenas um cônjuge que nós podemos ter, um homem e uma mulher, só. Não é um homem e 8 mulheres, ou uma mulher e 2, 3 homens, igual nós vemos notícias direto aí. Cantor famoso sustentando 8 mulheres em casas diferentes ou na mesma casa. Mulher casada com 2 homens e aceitando isso como normal. Mas isso não é a realidade de nós cristãos. Isso não é o que Paulo deixou instruído para nós. Isso não é o que Cristo quis para nós. Então, tenhamos em mente, mesmo que o mundo esteja vivenciando isso, não é algo que o Senhor quer para nós. Escolha você o seu companheiro, ou o homem escolher a sua companheira, e assim só. É um para cada um, não tem esse trem de vários, não. Esse negócio de vir ali, vir aqui, não existe isso não, né, irmã? Não, de jeito nenhum. Hoje a cultura nossa, ela está muito... A cultura que eu falo eu vejo assim, o que o mundo tem falado, na verdade, tem pregado, é a questão de você ser livre. Você, mesmo você tendo um casamento, não quer dizer que você não possa se relacionar com alguém. Eu estava vendo, você falando aqui, eu me lembrei de uma reportagem, eu estava no restaurante com a minha esposa, e ela estava passando uma reportagem de alguns famosos que optaram por um relacionamento aberto. Eles eram casados, mas olha para você ver, para manter o casamento, eles falavam que iam ter um relacionamento aberto, que poderiam os dois se envolver com outras pessoas fora do casamento, mesmo estando casadas, entendeu? Então você vê que o mundo está distorcendo totalmente o que a palavra de Deus diz, né?
Muito. Igual para você ver, tinha um cantor, se eu não me engano, o MC Catra, eu já cheguei a ver notícias que ele tinha mais de 8 mulheres. Então, a gente fica assim, meu Deus, não é só uma questão financeira dele ter, mas é todo um psicológico. Imagina os filhos, nossa, meu pai tem outras mulheres. Então, isso não traz uma estrutura, um lar certo. Infelizmente, temos que entender que é assim. E as pessoas não querem aceitar isso, elas querem distorcer e ser liberal com tudo. Igual aqui na minha cidade, já ouvimos falar de casais que fazem troca de casais. Eu fico imaginando depois como que um casal, com sua intimidade, algo que é único, precioso, dado por Deus, vai olhar depois um para o outro com uma situação dessa. Então, eu imagino que cidade grande, Goiânia, deve ter também muito mais, né? Então, que nós não possamos aceitar essa realidade e entender que o casamento é uma dádiva de Deus. O casamento é algo abençoado para você dividir com uma única pessoa, com o seu companheiro que você escolher diante do Senhor, orando, buscando as orações e discernimento e escolher aquele companheiro para a sua vida. E Exatamente isso. o outro conselho que Paulo dá para os casados é a responsabilidade recíproca que um tem com o outro. Ele não pode, por exemplo, a partir de hoje, o meu corpo pertence ao meu marido e o do meu marido pertence a mim. E com isso eu tenho responsabilidades sexuais, eu tenho responsabilidade afetiva, eu tenho compromisso com ele. Com isso eu tenho que ser companheiro, eu tenho que ter um bom diálogo. Paulo ainda diz, olha, depois que você casa, você não pode se abster do sexo por muito tempo. Tem que ser por algo espiritual e algo que seja em comum entre eles e por tempo determinado. Sabendo que isso dá brecha para o inimigo, né? Ainda mais nos dias de hoje, que você sai na esquina, não importa se usa aliança ou não, se você é casado ou não, as pessoas que ficam interessadas, elas chegam mesmo em você. Então, Paulo já fala, olha, não dê brecha, você está casado, tenha responsabilidade com o seu cônjuge. E, por último, é a questão da união indissolúvel. O casamento, ele é até que a morte o separe. Então, não é uma coisa que, ai, meu marido me magoou, falou uma coisa que me doeu, meu marido hoje olhou diferente para mim, ai, não quero ele mais não, vou largar. Não, não é assim. Teve uma discussão, mesmo que o motivo seja bem sério, a discussão, não é. Você tem que analisar. Então, peraí, o que aconteceu para que teve essa discussão? Vamos conversar. Não é querer trocar ou jogar um brinquedo fora. O casamento é até que a morte nos separe. E até a vinda de Cristo também, porque lá no céu ninguém vai ser casado, vamos ser todos para Cristo, né? Não vai ter, o irmão Marcos não vai ter irmã Selma, vai ser tudo irmão, não vai ser homem e mulher, vai ser todos nós para Cristo. Então, desfrute aqui na terra enquanto está casado, aproveite com o seu marido, passeie, né? Viva momentos bons. E quando vier as dificuldades, tentar entender elas e não simplesmente querer jogar tudo para o ar. Você falou é muito importante, né? Porque uma outra coisa que o mundo tem falado também é que se você não está feliz, você simplesmente abandona isso, né? Eu tenho uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito acerca da felicidade. Nossa, eu também. Ele fala assim, ó, nós não estamos felizes, nós somos felizes, porque ele fala que o estar é algo momentâneo. Então, às vezes, a pessoa naquele momento não está feliz, mas ela é uma pessoa feliz, ela tem um casamento feliz, porque o casamento não é simplesmente de momentos bons e bons e bons a todo momento, mas são os dois, né, ali lutando e fazendo para que tudo aquilo, para que o casamento em si dê certo. E eu falo que, por experiência própria, é uma fase incrível da nossa vida. Cada fase da nossa vida é muito boa. E eu vejo a Selma, por exemplo, eu tenho o prazer de chegar em casa para estar com ela, e agora a gente vai ter uma filhazinha, então a gente já fica aqui imaginando e tal. Então, assim, vale a pena você estar na presença de Deus. Entender que divórcio, né, mano, não é a solução. Não é. Não. Se fosse a solução, os dois não separariam, né? A solução é você resolver aquele problema e em Deus, permanecer em Deus, buscar a ajuda de alguém maduro na fé para te ajudar acerca daquele problema. Exatamente. E se divórcio fosse solução, tem quantas, eu vou dizer na minha família, igual, na minha família tem pessoas que já casou 3, 4 vezes. Então, se fosse solução, por que ela continua divorciando? Não é assim, né? É rever as nossas atitudes, rever o nosso conceito em nós mesmos, ou na nossa escolha, ao escolher a pessoa que vai ser nosso companheiro, né?
Então, é algo de muita responsabilidade que traz coisas maravilhosas, mas que, se mal feito, é um desastre total. É verdade, isso é muito importante mesmo. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Paulo também traz um conselho aos solteiros, né? A gente estava falando dos casados, agora aos solteiros. Isso. Aos solteiros, eu quero dizer assim, há esperança, irmãos. Fique calmo, fique tranquilo. Amém. Então, Paulo traz um conselho aos solteiros, dizendo que é melhor eles não se casarem. Olha que conselho bom aos solteiros. Todos os solteiros agora ficaram totalmente felizes. Com isso, a gente pode dizer que Paulo é contra o casamento? Será que quando Paulo falou é melhor vocês não se casarem, vocês que são solteiros, Paulo está querendo falar que ele não é a favor do casamento, que o casamento foi errado, é errado? O que ele quer falar com isso? Irmão, labutei, viu? Porque eu fiquei muito magoada com Paulo. Eu falava assim, gente, como que Paulo pode ser contra o casamento? Não tem condição. Como que ele dá um conselho ruim desse? Fiquei brava com o Paulo. Falei, não tem condição isso, não. E quando foi me dada a oportunidade, porque eu amo estudar sobre casamento. Infelizmente, o meu pai e minha mãe foram casados durante 13 anos em um casamento muito bom. E quando meu pai e minha mãe se separou, até eles desacreditaram. Então, para mim, casamento é um tema muito importante que eu estudo muito, muito mesmo. E eu tinha muito essa dúvida, como que Paulo faz uma coisa dessa? Paulo, um cara que eu admirava tanto, no finalzinho ele fez algo ruim. Mas não, era o entendimento que estava errado. O que Paulo quis dizer quando ele fala não se casem para os solteiros? Paulo, ele estava respondendo de acordo com a realidade dele. Paulo tinha o dom do celibato. Então, o que Paulo aconselhava de acordo com a realidade dele? Olha, eu não me casei e com isso eu posso levar o evangelho a vários lugares, eu posso ir a vários lugares. Paulo era homem, tinha um lugar que mulher não podia ir. Então, Paulo já não tinha essa restrição, ele não precisava se preocupar com a esposa ou com filhos, era ele pronto. Paulo pensa preso numa cadeia e pensando, meu Deus, minha esposa, meus filhos, tudo lá fora. Não, ele não tinha isso, ele só tinha que preocupar com ele e com o evangelho. Então, o que Paulo quis levar era isso, gente, o casamento ele tem responsabilidades. Então, se você quer viver 100% da sua vida aqui na Terra para Cristo, não se case, porque ele tem responsabilidades que precisam ser tratadas como prioridade. E o casamento é isso. Então, ele fala, olha, o dom dele era celibato, mas tem pessoas que não têm o dom para isso. Igual, eu vou dizer por mim, pelos sonhos que eu tenho. Eu tenho o sonho de construir uma família, eu tenho o sonho de ter filhos, que eu e a minha casa vamos à igreja, louvar o Senhor e tudo mais. E já tem pessoas que não, tem pessoas que não têm esses desejos, que por elas ser solteiro não é estar sozinho, é estar feliz e bem consigo. Tanto também como relações. Tem pessoas que não conseguem suportar e viver sem relações sexuais. Então, essas pessoas devem sim se casar. Já para Paulo era indiferente, Paulo não sofria com isso. Então, ele tinha um controle muito bem sobre isso e algo muito bem resolvido consigo. Então, se fosse falar de acordo com a realidade de Paulo, ele fala, não, para mim, não, os solteiros não devem se casar e se dedicarem 100% à obra de Deus. Mas ele ainda avisa, caso vocês não tenham autocontrole, ou caso esse não seja o dom de vocês, que vocês casem-se, né, para não ficar em pecado, não cometer pecado, ou infelizes. Então, o que eu acho muito interessante é isso, ele aconselha para cada um buscar em si e também buscar em Deus. Ou seja, a pessoa precisa analisar os seus sonhos e suas vontades e colocar elas diante de Deus, e Deus vai dar a melhor direção para você casar ou para você seguir o rumo do celibato, né? Sendo essas duas diferenças. Porque o celibato, ele pode ser bom por um lado, que você pode ir levar o evangelho a tudo. Mas e a questão de estar sozinha? Tem pessoa que se sente muito sozinha, não consegue, que quer que um companheiro e vive na carência, e assim vai. Então, tem os contras também, assim como tem os contras em você se casar. Mas ambos os lados têm o positivo. Você tem um companheiro, uma companheira, alguém que vai à igreja com você, que te ajuda a orar, você está triste, te levanta. E o celibato de você poder ir a qualquer lugar sem responsabilidade nenhuma, eu digo conjugal, de pensar, preocupar com alguém e levar o evangelho a todo mundo, viver para Cristo 100%, né? Então, ambos têm os dois lados bons. Então, Paulo, pelo amor de Deus, não faça como eu. Paulo não era contra o casamento. Ele só aconselhou de acordo com a realidade dele. Exatamente. Isso é muito importante, essa questão do dom. Tem pessoas que se sentem pressionadas em casar, mas ela não tem o dom,
do casamento. E já tem Exatamente. pessoas que têm esse dom. E todas devem servir. Paulo, na segunda parte, ele fala que para mim é o mais importante. A forma que ele fala na segunda parte, ele nada mais é que, se a gente fosse traduzir, que vocês vivam em Cristo. Que tanto o Isso. celibato quanto o não celibato sejam motivos de vocês se afastarem de Cristo. Se você optar por um lado, que você ame e honre a Cristo em tudo. Se você desejar casar, que você ame e honre a Cristo em tudo. Eu acho que essa é a grande questão, né, dessa fala de Paulo. Concordo. Ou seja, independente do que você fizer na sua vida, que Cristo seja o centro e seja tudo por ele e para ele. Exatamente. Então, meus irmãos, fiquem tranquilos, porque Paulo não era contra o casamento. Não. Você pode se casar tranquilamente. E se você também não tem o dom do casamento, eu conheço, inclusive no nosso ministério, pessoas que são homens, na verdade, que, no meu ponto de vista, não têm o dom do casamento e que fazem a obra de Deus de uma forma incrível, de uma forma maestral mesmo, que honram a Deus, que pregam a palavra de Deus, mas é como você falou, a questão de dons, de você estar resolvido naquilo que você escolheu. O importante é você honrar a Cristo em tudo. Não é fazer por pressão nenhum dos dois lados, porque se você vai casar por pressão, você vai estar feliz e fazer outra pessoa infeliz. E se você for viver o celibato, você vai estar pecando na sua mente com vários desejos e pensamentos. Então, é melhor definir o que você realmente quer, o que realmente existe dentro de você. E viver para Cristo. Exatamente isso. Meus irmãos, se vocês não curtiram esse vídeo, dê o curtir aí, o like. Deixe seu comentário aí, o que você está achando. Se você está gostando, deixe aí. Eu tenho certeza que você está amando, assim como eu. Gente, esses papos aqui, eu acho que poderiam durar horas e horas e horas. O negócio é que a gente é limitado ao tempo, né? Que pena. E é uma lição muito rica, são lições muito ricas que nós temos aprendido na nossa revista de 1 Coríntios. Lembrando também que o PDF dessa revista está aqui na descrição do vídeo e que você pode baixá-la de forma gratuita e dá para todas as pessoas aí, distribuir para todos. Irmã, aqui Paulo também vai falando sobre os conselhos dados aos não cristãos casados. Né? Ele fala sobre, você também comenta aqui sobre a questão dos não cristãos que são casados. Os conselhos que foram dados por Paulo aos cristãos casados também servem para os casados que não são cristãos ou que tem uma pessoa lá que é cristã e o outro não. São os mesmos conselhos ou não? Paulo só estava falando para aquela galerinha ali e somente serve para eles a questão ali só um cônjuge, você só vai ter um marido se você for cristão, depois se não for, está liberado. É assim ou não? Não, não é assim. Deus, ele é tão maravilhoso para você ver que ele trouxe ao coração de Paulo para ele tratar de várias áreas. Então, no capítulo 7, Paulo ele vai muito além. Ele vai até mesmo aos não cristãos, a cristão casado com não cristão. Ele explica tudo. Paulo era muito didático e cada vez que eu encanto mais com a história de Paulo. Quando você casa, se você está no período de conhecimento, irmãos, é julgo desigual você casar com um não cristão. Então, se você já tá aí, você tentou levar a pessoa para Cristo, convidou para a igreja, essa pessoa de jeito nenhum não quer, foge, já é um sinal. Isso é julgo desigual. Mas tá, Renata, eu dei a bobeira e casei. Agora também você não vai separar por isso. Agora você já está dentro do casamento e existe outra norma, outro princípio para você, que é a união indissolúvel. Então, não separe também. O que você pode fazer? Não tem outro cônjuges vários, é só um, continua o mesmo. Não desconta a raiva do seu marido não ir no culto. Olha, hoje vou deixar você sem carinho porque você não foi no culto. Pelo amor de Deus, não faça isso. Os mesmos conselhos, a responsabilidade um com o outro, a união indissolúvel, apenas um cônjuge, e tem algo a mais.
Assim como vários outros pessoas que não são cristãos, nós não devemos tratar com pressão, pressionando, batendo, jogando na cara. Não, mas é como Jesus fez. Na palavra do Senhor conta, né, que Pedro cortou a orelha de um sacerdote porque estava com raiva, não queria deixar levar Jesus. E Jesus foi lá, restaurou a orelha e falou que não era daquela forma que se resolvia. Então não é na porrada, não, é com carinho, é através do seu testemunho que você pode aproveitar e trabalhar isso dentro do seu casamento. É colocar seu joelho no chão, é você orar, homem, seja mulher, porque aqui eu já vi das duas situações. A mulher tentando levar o marido e o marido tentando levar a mulher. É através do seu testemunho, entendeu? É através dos frutos do Espírito que você vai alcançar a alma do seu marido. Está orando, você está buscando em Cristo. E a palavra do Senhor fala que quando tem um cristão naquele lar, os outros são santificados por ele. Ah, então quer dizer que meu marido vai ser salvo porque eu sou cristã só? Não. A salvação ela é individual, mas o seu marido é uma benção a partir de então, porque você é uma benção. Então Deus te usa para ser benção no seu lar, na sua família, nos seus filhos, no seu marido. Então, entendam isso. Não cristãos, se você está em fase de namoro, corra. Não namore com não cristão, porque é julgo desigual. Entretanto, se você já se casou, tenha os mesmos conselhos que Paulo deixou e mais um, não forçando o seu cônjuge, mas sim transformando ele através da oração e do seu testemunho. Então, É eles não verdade. estão livres. E essa questão de relacionamento é uma coisa que eu, no meu ponto de vista, que mais tira jovens da casa de Deus. Verdade. Porque se envolvem e acha que está tudo ok, está tudo bem. Um ponto bem importante que a gente tem que trazer não é que a gente faz acepção de pessoas, não é que a gente tem algum tipo de preconceito por pessoas que não são cristãs, mas a gente orienta que um jovem cristão não tenha um relacionamento emocional ou venha namorar com a pessoa justamente por não processar a mesma fé. E eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou muito ativo nos trabalhos da Rede Morada aqui na Grande Goiânia. Eu sempre gosto de estar apoiando os nossos irmãos. Agora, imagina se a Selma, que é minha esposa, ela não fosse cristã. Hoje a Selma ela vai comigo em todas as programações, mesmo estando grávida, ela vai, a gente vai, participa e tal. Mas se ela não tivesse essa mesma fé ou amasse a Cristo da forma que ama, para mim já ficaria difícil executar esse trabalho que nós executamos aqui. Então, é muito dessa situação. É um privilégio servir a Cristo. É algo muito incrível. Você servindo na sua igreja local, você servindo como um líder regional, ou servindo com qualquer outro tipo de atuação. Mas, quando nós temos um relacionamento e escolhemos por ter um relacionamento com alguém que não é cristão, nós vamos chegar nessa barreira. Em algum momento, a pessoa vai falar, mas e eu? Ah, mas eu não vou com você, entendeu? Então a gente tem que entender que é por esse motivo, por amar, né, os nossos jovens, que a gente sempre orienta isso, essa questão do julgo desigual, justamente isso, porque você vai querer fazer alguma coisa na casa de Deus, em algum momento você vai se sentir, vai ser barrado por causa disso, né? Exatamente. Porque, igual para você ver, eu já tive um relacionamento de forma desigual, assim, e o que acontecia? Eu ia para alguma festa com ele, ele estava lá bebendo, eu olhava, meu coração entristecia com aquilo. Várias vezes eu falei para ele, ah, não, não bebe não. Ou, umas vezes ele até jogava fora. Mas aí, para ele, estava infeliz, porque ele queria aquilo. Então, ou ele bebia e ficava feliz para ele e eu infeliz, ou ele parava para me deixar feliz, mas ele ficava infeliz. E isso, quando vai ficando muito e muito tempo, gera desgaste. Não adianta nós queremos enganar, tampar o sol com a peneira. É assim, porque casamento é para a vida toda. Então, você não tem que ter a perspectiva, uma hora. Não, não, é assim. Então, vai gerar um desgaste, então você vai gerar um problema emocional, psicológico, tudo por trás disso. Aí você vão ter filhos, e aí, o que vocês vão ensinar? Seu filho vai querer beber, você vai falar, não, meu filho, não pode, é pecado. Ele vai olhar para você e falar, meu pai bebe. E aí, né? Então tem que ser pensado todo nisso, não é só agora, no amor, na intensidade, não. Tem que ser pensado em todo um contexto que será construído, né? E a família é a base da sociedade, a família é o que constrói e move o mundo. Então, e constrói a sua vida. Se a sua família estiver ruim, toda a sua vida não anda, tudo para. Igual o irmão falou, tem prazer em chegar em casa e estar com a mulher.
Agora pense, se fosse uma mulher completamente diferente dos princípios dele, se ele ia apaixonar, admirar, amar ela todos os dias? De forma alguma. Exatamente. E é tão interessante, porque às vezes também, dentro da própria igreja, nós temos julgo desigual. Às vezes tem um jovem que chega para a igreja e às vezes vai só para a igreja por causa da determinada pessoa, e a pessoa fala assim, não, agora está aqui na igreja, tudo bem, eu posso namorar e avançar. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela nessa questão de relacionamento, porque como a irmã Renata falou aqui no Tome Nota, falou aqui na lição, o casamento é para a vida toda. É para a vida toda, né? Então, eu tenho também exemplos, perto assim, de pessoas que tiveram um relacionamento com alguém que já era cristão, mas não era firme na fé, não esperou ter aquela firmeza, a pessoa se aprofundar em Cristo e já engatou um relacionamento, e no casamento, depois do casamento, a pessoa acabou saindo da igreja e ficou só a outra pessoa na igreja e a outra fora. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque o casamento, como a irmã também falou, é uma bênção, mas quando é na presença de Deus, é incrível e você se sente assim, completo, conforme a Bíblia diz, né? Como a irmã citou aqui, lá a palavra de Gênesis, deixa eu ver só se eu acho aqui, Gênesis 2:1, 2:18. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Se você quiser viver isso, você tem que viver um casamento na presença de Deus. Exatamente. É muito maravilhoso você ter uma pessoa que vai à igreja com você, você vai fazer um evento, você está muito ocupado com tantas coisas, aquela pessoa vira para você e fala assim, me passa alguma coisa, deixa eu te ajudar, entendeu? É muito bom ter esse companheirismo. Igual o Marcos falou, eu conversava muito com o pastor Eberson, e agora eu tenho visto muito isso no irmão Marcos, eu falava assim, pastor Eberson, como que o senhor dá conta de tanta coisa? Porque eu aqui, só com mocidade de poucos jovens, fico com a cabeça cheia, e o senhor com tudo isso, igual agora em Goiânia, toda essa liderança de Goiânia, ele falava assim, primeiramente a Deus, segundo a minha esposa e terceiro a minha rede de apoio. Ou seja, a esposa já estava ali antes da rede de apoio, né? Porque ela que sabia organizar. Olha, Eberson, hoje eu preciso que você fique com os meninos, com a família, vão ficar com a gente. Não, Eberson, pode ir que hoje eu cuido disso para você ou aquilo, tal. Então, é muito importante isso, demais da conta. Então, igual a esposa do irmão Marcos, ela vai com ele em todos os lugares. Pensa, não tem brecha pro diabo, a irmã tá ali, ó, do lado, adorando a Deus. Tá certinha, entendeu? E ele, o irmão Marcos, quando vê que ela já não aguenta mais, que tem que ter o cuidado da filha, ele também vai ter o discernimento, porque ambos estão com um propósito de vida juntos, né? Agora, quando anda de forma desigual, é um culpando, você não tem tempo para mim, você só fica na igreja, você não quer saber da gente, você só tá na igreja, tudo é igreja. E gera discussão, né? Então, que nós possamos buscar em Deus qual é o nosso dom, se é de casamento ou do celibato, e viver para Deus em ambas as situações, tanto no celibato como também na situação do casamento. E eu fico honradíssima de ter feito essa lição, eu aprendi demais, e espero que todos vocês também tenham aprendido pelo menos um pouquinho. Então, compartilhe para mais pessoas saberem aí a bênção e o dom do celibato, como também essa dádiva do casamento. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final e passou rapidinho. Como eu falei, se deixasse aqui, a gente passava 3, 4 horas falando sobre isso tranquilamente, porque é um tema muito, muito legal. Bom, Renata, Deus abençoe, muito obrigado pela sua disposição, pelo seu empenho, pela sua dedicação à obra do Senhor, aí na nossa rede morada, rede de jovens, que o Senhor Jesus abençoe muito, viu? Amém, muito obrigada. Fiquem todos na graça e paz do nosso Senhor Jesus. E vocês todos que estão nos assistindo, como o irmão Marcos também, estão convidados a visitar aqui Carmo do Rio Verde. Vamos apresentar um lago bem bonito para vocês. Amém. Logo nós vamos estar aí sim, pode deixar. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, até o próximo Tome Nota. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.